Pessoal, voltamos aqui. Fiz cagada. A cagada foi 100% minha. É o formato novo do Underchef, então formato novo com um cara que é jurássico tecnologicamente e acontece essas coisas. Quem manja da tecnologia dos negócios é o Yuri, que está na casa dele, mantendo o distanciamento social e a desordem digital. Seguinte, começando então mais um vídeo aqui de quinta-feira e hoje um formato novo, é a primeira vez que a gente faz um formato de entrevistas aqui no canal e é um formato que vocês vão ver uma vez por mês. A gente vai ter um convidado mensal a partir de agora no Underchef, nesse nosso novo modelo, novo formato, nova forma de se apresentar. E estamos estreando com alto garbo e elegância, porque aqui está o Ian da página O Crítico Anti-Gourmet do Instagram, e é uma honra aqui receber ele e poder trocar umas figurinhas com um cara que está atraindo bastante seguidores aí na rede social, no Instagram, está falando muito sobre cozinha, mundo da gastronomia, restaurantes, ingredientes, que ele também não fala só de chefes ou não fala só de restaurantes, fala de ingredientes, fala um pouco do mundo da gastronomia, e eu sei que muitos de vocês acompanham, e para quem não acompanha e não conhece, porque também temos um público que é um público muito fiel do YouTube, que é um público que muitas vezes não assiste necessariamente Instagram, vai passar a conhecê-lo, e Ian, então, vai se apresentar aqui rapidinho. Ian, você é professor de português, né? Como é que foi essa história como que é o mundo gastronômico para você? Como que você chegou nesse mundo a ponto de falar, putz, eu vou lançar uma página no Instagram e eu vou falar sobre restaurantes? Bom, boa noite aí a todos, né? Primeiro agradecer o convite do Gabriel. Enfim, é uma página que fez alguém que não costuma aparecer em nenhum evento da internet aparecer dessa vez, porque é um canal que eu admiro há anos, enfim, muito antes de começar a cogitar escrever sobre comida, eu já assistia os vídeos, achava as justificativas muito pertinentes. Tem um canal que, além de receita, passa a técnica, então eu não tinha como recusar isso, né? Pô, valeu, obrigado, obrigado mesmo. Não, de verdade. E bom, sim, minha profissão real é de professor de português. Eu não ganho nada com isso que eu faço no Instagram, absolutamente nada, inclusive lamento por isso, não é? Ainda. Não sei também se é possível também monetizar tanto a partir do que eu faço, mas não, também nem a intenção. Eu tenho minha profissão, enfim, sou relativamente bem sucedido como professor, enfim, e eu sempre gostei, na verdade, de discutir variadas formas de linguagem, né? Então, para responder um pouco do que você está perguntando, né? O que me motivou a falar sobre gastronomia? Desde muito pequeno, na verdade, eu tive essa intenção de discutir linguagem, né? Eu preciso sempre definir, né, diferenciar a culinária da gastronomia. Acho que são dois conceitos diferentes, né? Culinária é uma coisa que você faz na sua casa, para a sua subsistência, de acordo com a tradição da sua família, e ela está restrita ao âmbito do privado. Legal. Né? A gastronomia, não. A gastronomia ela é pública, no sentido de que ela é um discurso sobre a comida, e ela pressupõe crítica, ela pressupõe um chefe que vai lá e se expõe, não é? E ele se submete justamente à crítica das pessoas. Como a gastronomia é uma linguagem, é um discurso sobre a culinária, sobre a comida, eu sempre me interessei sobre discursos sobre as coisas, né? E eu sempre ficava me perguntando, né? Que tipo de linguagem é essa, né? O que diferencia uma boa linguagem de uma linguagem ruim, né? Por exemplo, em literatura, por que Machado de Assis é melhor do que Paulo Coelho? Por que em música o Tom Jobim, sei lá, é melhor do que a Tati Quebra-Barraco? A gente sabe que eles são definitivamente melhores, né? Só que a gente muitas vezes não discute o critério. Então, essas eram questões que me intrigavam, né? Eu sei que o Tom Jobim é melhor que a Tati Quebra-Barraco, só me faltava em discutir, né? Discutir isso racionalmente, discutir esse critério. Quem avalia isso? Quais são os critérios? Né? Então, a gastronomia, como qualquer outra forma de arte, na verdade, de linguagem, me cativou, né? Eu fiquei me perguntando, ao comer, ao experimentar, ao comparar sabores, estudar técnicas, né? Fico pensando, por que um sushi do Kansuke é melhor do que um sushi de um rodízio de qualquer, né? Quais são os critérios objetivamente, né? Porque eu sempre tive muito acesso a livros sobre comida,
livros sobre gastronomia, mas eu tive acesso no Brasil a poucos textos mais opinativos, sabe? Então a gente até Certo. sabia a informação, mas a gente não sabia usar aquilo para avaliar, né? No Brasil sempre foi muito difícil encontrar alguma coisa mais opinativa e ao mesmo tempo embasada. Então, diante da falta disso, eu resolvi eu mesmo juntar as letras, né, o português e a gastronomia e passei a escrever sobre isso. Basicamente Legal. é essa a história. Agora, você curte comer, né? Não é uma coisa assim só que te intriga a discussão literária ou a discussão de linguagem do negócio. É um negócio que te empolga. Comer, cozinhar, descobrir sabor, ou é um negócio, sei lá, que acompanha essa discussão, mas que para você não necessariamente é uma coisa central na discussão? Não, definitivamente é o que está em primeiro plano, né? É um gosto pessoal sobre comida, sabor, né? Descoberta de novos ingredientes, né? O tipo de sensação que aquilo me causa era toda. Eu acredito que toda degustação ela é multidimensional, no sentido de quando você come, sei lá, uma lasanha, sei lá, você, além de pensar sobre como aquilo está te alimentando, você pensa sobre o sabor daquilo, você presta atenção no que aquilo causa na sua boca, você pode eventualmente pensar nessa lasanha como uma memória, como o que aquilo te desperta em relação a, sei lá, a lasanha que a sua avó fazia, as suas referências anteriores, né? Então, é uma coisa que tem a ver com técnica, é uma coisa que tem a ver com gosto, é uma coisa que tem a ver com memória. Então, tem várias formas de avaliar isso, e isso é absolutamente complexo, eu diria que muito cativante, né, falar sobre isso. Pô, bem legal. Você tinha falado antes que você sentia falta um pouco da discussão, né, do critério, da crítica, de gente escrevendo sobre o assunto gastronômico e que você não enxergava muito isso, imagino que no Brasil. É engraçado porque dentro da história culinária, assim, dentro da história do desenvolvimento da gastronomia e de transformar isso numa linguagem mesmo, porque isso começou basicamente com a parte dos cozinheiros, dos reis, assim, porque começaram a escrever de fato o que faziam, porque antes era uma coisa muito menos codificada, né? E essa codificação começou não muitos anos atrás, eu acho que lá por 1700 e pouco e tal. E junto dessa construção vieram os críticos, né? Tem o Brillat Savarin, que é um ícone da crítica culinária ou gastronômica francesa. Depois você teve Gault, que eram dois caras que até depois fizeram como é que fala? Um guia de restaurantes, homônimo não, mas assim, concorrente ao Guia Michelin, por exemplo, que existe até hoje. Enfim, então fez parte da construção, né? Colocar em palavras, divulgar, codificar para o público, fez parte da construção do que era a gastronomia, até porque em muito tempo as codificações estavam restritas às cozinhas dos reis e vamos dizer, a alta sociedade que tinha acesso a esse tipo de transformação e de instrumentos. Então, o que você, olhando para o Brasil e olhando, você fala, puta, sinto falta, não vejo e tudo mais, tem alguma crítica que você acompanha no Brasil? Tem algum tipo de trabalho profissional que você acha bacana, bem feito, tal? Ou você acha que isso é o que faltou, de repente, nessa construção do que é a gastronomia brasileira, que às vezes chega num lugar que a gente meio que não sabe exatamente ainda o que é? O que você acha? Então, eu sinto falta justamente dessa crítica mais pungente, justamente por conta disso. Quer dizer, falta discussão, não é? Muitas vezes falta às pessoas determinar o porquê das coisas. E a crítica gastronômica brasileira, ela é muito, talvez ela nem exista de fato, não é? O único crítico gastronômico que talvez tenha, né, feito um papel importante no Brasil, talvez tenha sido o Luiz Américo Camargo, com o Eu Só Queria Jantar, tem um livro dele bem legal. Quando ele parou, acho que não restou mais muita coisa, né? E agora, né, com a crise financeira do jornalismo tradicional, né, os jornais Sim. estão perdendo dinheiro loucamente, a primeira coisa que eles cortam é a gastronomia, a coluna da gastronomia, é a parte que gera muito gasto, muitas vezes é o que, enfim, é a primeira coisa que eles cortam.
Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem, de um lado, um pequeno grupo de críticos de jornal tradicional que ainda resistem. Eles estabeleceram com os restaurantes relações muito fisiológicas, muito contato, até porque muitas vezes eles nem têm mais dinheiro para pagar a conta, né? Então eles Uhum. estabelecem uma relação meio fisiológica com o restaurante, que acaba comprometendo a crítica, a franqueza e a isenção da crítica deles, do conteúdo deles. E de outro lado a gente tem o TripAdvisor, né? Que onde as pessoas hoje se refugiaram para discutir comida, só que sem muita técnica, né? Discutem uma coisa meio baseada no mero gosto ou não gosto, né? Gostei, não Sim. gostei, sem muita justificativa técnica. Então a gente está num limbo aqui entre uma crítica tradicional meio pouco isenta, digamos assim, para ser bem educado, né? E do outro lado, uma galera que está querendo discutir, mas sem muita base técnica, né? É nesse vácuo que talvez eu tente entrar, nessa Tinha, falta. tinha uma época que acho que um dos críticos, você acabou não citando, mas um dos caras que eram bem proeminentes aí era o Josimar Melo, né? As pessoas até Uhum. falavam, ele tinha o apelido de Josimar Melo, que ele ia lá e escrevia, descia o cacete nos restaurantes e tudo mais. Então, Uhum. você sente falta, então, de uma certa independência na crítica? O que aconteceu, por exemplo, com o Josimar? O Josimar é um cara que teria tudo para discutir muitas coisas legais. Ele tem embasamento, enfim, ele tem repertório, ele já comeu em vários lugares no mundo. E teria tudo para fazer uma grande discussão, né, sobre comida. Mas é um cara que, de novo, a Folha meio que jogou ele de lado na coluna do turismo, deixou ele ali no turismo, porque a gastronomia foi meio cancelada ali. Enfim, tiraram a área de gastronomia. Ele faz algumas críticas pontualíssimas sob encomenda, mas não é uma coisa recorrente, e ficou mais no caderno de turismo, na parte de viagem. Quer dizer, eu acho um desperdício, pessoalmente. Mas você tem, por exemplo, a Ailin Aleixo, ela começou de uma forma bem independente, né? Tinha Sim. o Gastrolândia, enfim, acho que tinha muito esse lance mais independente de escrever, que foi pré-Instagram, então Uhum. era até mais difícil, talvez, né? Porque depois com o Instagram veio um boom de foodgram, assim, né? Que aí foram muitos, né? Você tem Sim. lá o Fábio Moon, você tem o próprio Gabriel Damuda lá no Rio, você teve vários caras, né? Uhum. Mas a Aileen começou numa época de texto, assim, que era difícil, de blog e tal. Você acompanha, você tem alguma visão no trabalho dela, assim, com essa independência crítica Eu e tudo mais? acompanho, eu acompanho pouco ela. Eu tenho dificuldade de dar uma opinião muito fechada sobre ela, porque ela é o tipo de pessoa, né, do pouco que eu ouvi falar, né, que eu conheço sobre a Aileen, ela mesma afirma que ela não critica os restaurantes, ela não fala mal, ela divulga o que ela gosta, mas o que ela não gosta, ela não fala mal. Então, pelo menos não agora, não sei como é que era antes no começo. É, Mas agora que ela ganhou uma certa relevância, enfim, um certo impacto social, ela já afirmou algumas vezes, eu já ouvi ela dizendo que não fala mal de ninguém. Então, isso para e, mim não é pra, uma crítica, né? uhum. Uma pessoa que está, na verdade, publicizando o que ela gosta, né? Eu acho que é relevante, muitas vezes, o leitor saber o que o crítico não gosta, inclusive. Não só o que ele gosta, mas também o que ele não gosta. Onde não ir, não só Uhum. onde ir, né? Então, nesse sentido, eu divirjo bastante dela. Eu acho relevante, né, também falar mal. Tá. Eu vou voltar nesse ponto um pouco mais para frente, vou deixar a galera mais curiosa, porque tem um outro assunto que eu quero falar com você sobre isso, mas vou deixar um pouquinho mais para frente, sobre falar mal e sobre um pouco o papel, talvez um papel um pouco mais além do que é a crítica de restaurante. Mas aí já ficando num personagem também, aqui a gente não vai ficar destrinchando personagem, por mais que as pessoas queiram e estejam babando por sangue aqui nos comentários, que eu já estou vendo. Mas eu vejo que muita gente relaciona o seu trabalho ou a sua forma de escrever e de se manifestar com o JB, né, o Júlio Bernardo, que Uhum. também começou num caminho mais das pedras mesmo, de blog,
O Boteco JB era um blog, eu cansei de ler, escreve muito bem e tudo mais, e agora acho que também tem o trabalho escrito ainda, mas encontrou no Instagram uma nova forma de se comunicar, de falar com mais gente, que no final é isso que a plataforma consegue, né? Ela consegue explodir o teu público para mais pessoas. E eu vejo muita gente relacionando, o crítico e o JB. E um pergunta para o JB o que ele acha de uma crítica que você fez e vice-versa. Você relaciona o teu trabalho com o dele ou você acha que não tem muito a ver? Eu acho que tem pontos de intersecção, né? Eu acho que esses pontos de intersecção eles se dão mais na forma do que no conteúdo propriamente, né? Eu diria que o meu tipo de humor, talvez um pouco mais ácido, a franqueza, às vezes até exagerada, né? Talvez faça com que algumas pessoas relacionem isso, né? Então, elas se relacionam. Agora, do ponto de vista do conteúdo, eu já acho bem diferente. Eu acho que quem lê os meus textos e lê o JB, pelo menos nesse momento da vida dele, vai enxergar diferenças muito, muito gritantes, né? O JB, por exemplo, não fala sobre comida exatamente, né? Ele nem mesmo se considera um crítico gastronômico. Ele se considera um cronista, e de fato ele é isso mesmo. Quer dizer, ele fala da vida dele, e ao falar da vida dele, ele fala de comida, né? É quase como quase que uma decorrência da vida dele. Eu não, pelo contrário, eu tento evitar ao máximo aparecer, falar da minha vida, ou falar das minhas coisas, e tento focar na comida, não é mesmo? Nas justificativas, na técnica, escrevo textos até às vezes longos demais, exageradamente longos, sobre aquilo, né? Então, do ponto de vista do conteúdo, eu acho bem diferente o que eu faço e o que o JB faz. Embora eu reconheça que na forma, né, possa coincidir. Entendi. Você comentou um ponto que eu acho interessante, né? Que você falou, eu apareço muito pouco, e aí eu já reforço aqui o agradecimento mesmo, você está botando a cara no canal e se apresentando para muita gente que talvez te seguisse e nem te conhecesse. Aliás, eu vi um comentário muito engraçado, que a gente fez o post no Instagram da divulgação, e aí um cara falou assim, professor, é você? Assim, o cara acho que foi teu aluno no cursinho, Tem e gente. devia seguir a página e nunca tinha juntado as duas coisas, né? Como que é para você, assim, tá dando a cara ou não dar a cara? Você acha que a galera te cobra? Para ele é fácil porque ninguém sabe quem ele é, alguma coisa assim? Ou, ao mesmo tempo, também dar a cara e agora você chegar num restaurante e o cara saber quem você é? Na verdade, nunca foi uma regra, uma lei no meu Instagram que eu não apareceria. Então, essa é uma coisa assim, eu nunca estabeleci isso como regra. Pelo contrário, eu já, inclusive, apareci, já fiz lives com outros canais, mas num momento em que eu não tinha tantos seguidores, não gerou tanto impacto, tal, não sei o quê. Então, não era uma regra, eu só evito, né? Eu evito. Eu acho que o anonimato completo, ele é uma fantasia, ele é impossível no mundo da internet, hoje em dia. Todo mundo que tenta se esconder, na verdade, não consegue. Então, eu só evito, eu tento ser discreto, né? E por que eu faço isso? Eu acho que a pessoa que eu sou importa pouco nesse sentido. Quem eu sou não importa muito. O que importa é o que eu estou dizendo nos meus textos. Então, é o argumento que está ali, se faz sentido ou se não faz sentido. Então, eu tento chamar a atenção para o que eu estou dizendo no texto. E não para a minha pessoa, né? Exatamente. Então, eu quero que o leitor tenha contato com o que eu estou falando, com o que eu estou argumentando, se faz sentido ou se não faz sentido, e o foco seria na discussão, né? O JB, por exemplo, já é diferente disso. Ele centra muito o discurso dele na própria pessoa dele, né? Nas crônicas que ele faz, no que ele viveu, coisas desse tipo. Né? Mas aí você corre um pouco o risco de... Ou você já vivencia esse risco, ou você já deve ter ouvido o que eu vou falar, que é o cara falar assim, mas quem é esse cara para falar o que ele está falando, né? Essa carteirada, então, assim, você sente um peso, ou você fala, cara, discute com o meu argumento. Exatamente. Então, eu acho que o que eu posso dizer, né, para uma pessoa que vale, né? Mas quem é essa pessoa? Na verdade, o que interessa é o que está dito ali. Se você quer rebater os meus argumentos, você tem todo o direito de fazer isso. Eu acho que é fundamental e às vezes necessário você não acreditar em mim, em tudo que eu digo. Né? A discussão é o que importa. Agora, vem com essa história de
Ah, mas ele não é cozinheiro, ele não vive na área, ele não tem um restaurante, então ele não pode criticar. Isso já é uma grande bobagem, né? Eu não preciso ser jogador de futebol para criticar um jogador de futebol, eu não preciso ser político para criticar um político, eu não preciso, enfim, ser médico para, enfim, o médico não precisa ter uma doença para saber curar da doença. Quer dizer, o fato de você ter vivido alguma coisa não necessariamente credencia a falar ou não sobre aquilo, né? Você pode, enfim, estudar por conta própria e ter embasamento para aquilo, né? Existe Uhum. uma certa, não sei, uma certa um mito de uma coisa meio diplomada, né? Você precisa ter uma certa credencial, uma autoridade e tal, alguma coisa que te credencia, sendo que você pode simplesmente ter lido sobre aquilo, gostar de falar sobre aquilo, se interessar sobre o assunto e falar muito bem. Então, eu costumo jogar o foco no argumento, não na pessoa que está falando. Entendi. Cara, isso me lembra muito um post que você fez, que é um dos posts que eu acho mais interessantes, porque não tem resposta assim para mim ainda. E eu já tive mais opinião sobre, e agora cada vez eu tenho menos. Que é aquele post que você fala sobre, você fala gosto se discute, né? Essa Uhum. ideia de que gosto não se discute sempre me pareceu meio, beleza, é um pouco intangível demais, né? Porque assim, mas eu gosto, puta, mas eu gosto é um negócio, beleza, você pode gostar de qualquer coisa, entendeu? Mas não quer dizer Uhum. que essa coisa é boa, ou é bem feita, ou enfim. Mas eu acho que às vezes é até mais denso do que a própria gastronomia ou culinária consegue explicar. Às vezes vai para o marketing, às vezes vai para a relação afetiva, às vezes vai para outras coisas que estão para além do que é a gastronomia, e a gastronomia é um pouco a soma das referências que cada um tem, né? Então, tipo, por isso que eu acho difícil falar, cravar que se discute, mas também acho bizarro dizer que não se discute. O que você acha aí? O que eu tentei defender, né, nesse texto, primeiro que essas frases feitas, elas, repetidas meio que automaticamente, sempre me incomodaram um pouco. Assim. Então, esse negócio de gosto não se discute, criticar é fácil, difícil é fazer, né? O vinho bom é o vinho que você gosta, né? Vinho bom não é o vinho que você gosta, vinho bom é vinho bom, né? Deve ter ali alguma coisa que o torne bom, né? E sabe por quê, né, no fim das contas? A frase o gosto não se discute, na verdade, é uma frase de um filósofo chamado David Hume. E a frase completa é: gosto não se discute racionalmente. E no Tá, final tem essa palavra: gosto não se discute racionalmente. Né? Ou seja, se é uma questão de gosto pessoal, então não tem o que discutir. Eu gosto e ponto final. Né? tá. Eu acho essa visão uma visão absolutamente simplificadora, certo? Porque admitir que gosto não se discute é igualar tudo. Uhum. Igualar todas as formas de discurso. É colocar no mesmo patamar Tati Quebra-Barraco e Tom Jobim e dizer que a única coisa que diferencia os dois é o gosto pessoal de quem escuta. Né? É colocar no mesmo patamar Machado de Assis e Paulo Coelho, dizer, olha, fica a seu critério, você que gosta ou não gosta. Entendi. Peraí, não é muito isso. Né? Deve haver algum critério mais ou menos objetivo. Eu não estou desconsiderando questões pessoais, não estou desconsiderando que haja um gosto pessoal. Estou dizendo que tudo não pode se restringir tudo ao gosto pessoal. Deve haver um terreno argumentativo, deve haver um terreno em que vence o melhor argumento. Né? Deve haver uma questão mais complexa do que reduzir tudo ao gosto ou não gosto. Né? Mas Então, aí eu te pergunto, não passa por um certo elitismo, e aí não financeiro, talvez intelectual? Então, eu acho que essa informação ela tem que ser cada vez mais, né, disseminada. Eu acho que as discussões elas têm que ser levadas para cada vez mais pessoas. Eu acho que muito por isso que tantos restaurantes ruins tenham tanto sucesso, porque as pessoas de fato não discutem isso. De fato, é uma informação ainda restrita a muitas pessoas. Né? Eu acho complicado nesse sentido. Né? Agora, é isso, né? Quando você fala que gostos não se discute, você está também igualando coisas que não são iguais. Você está dizendo que um produtor de vinho, cuja família produz vinho há 1000 anos, né, que está o tempo todo na base da tentativa e erro, tentando fazer o melhor possível, tentando criar ali técnicas que façam com que o vinho seja melhor e mais equilibrado, você vai igualar, sei lá, um Chateau Chalon a um sangue de boi, vai dizer que, eu gosto mais do sangue de boi.
Desculpa, mas você tem mau gosto. A gente tem que admitir que, em algum grau, né, existe ali alguma técnica por trás daquilo. Senão, eu não acho nem justo, né, com o pessoal que produziu vinho há 1000 anos e está tentando fazer alguma coisa de fato de qualidade, você comparar com uma indústria que está ali só querendo vender. Entendi. Eu acho que é uma discussão É uma longa, discussão né? polêmica, polêmica, Porque muito você polêmica. tem, por outro lado, você tem um lance que as pessoas não comem também só pela comida. Uhum, E essa é uma realidade mesmo. Tem o lance da experiência, tem o lance do ambiente, tem o lance do serviço, tem o lance da atmosfera. Tudo isso compõe o gosto ou não gosto. E isso uhum, influencia de algum jeito se você até o sabor. É difícil, você não consegue claro, isolar a garfada e falar, putz, isso aqui é uma merda, mas o ambiente é claro. tesão. Então fica tudo um pouco viciado. Então como é que você conseguiria discutir o bom ou ruim se para você, por exemplo, aquela atmosfera é uma merda e para outra pessoa aquela atmosfera é do caralho e isso muda mesmo? Sei lá, você vai num restaurante japonês, ou você falou do Keito. Pô, o Uhum, Keito, eu tenho trocentos amigos que vão chegar no Keito e vão achar caidaço, entendeu? Porque é num shopping, tem uma televisão, um negócio de ambiente. Você tem que separar uhum, muito, claro. Eu estou indo lá para comer e muita gente não está indo só para comer, porque a gastronomia não é só comida, né? Então, uhum, aí quando você vai falar assim, eu acho o Keito melhor que o Oca, você vai ter gente que fala assim, não, o Oca é muito melhor. E aí, entendeu? Porque fica a discussão entre. Porque eu estou falando do sushi e a outra pessoa está falando da ideia, entendeu? Esse é mas eu acho que o esse é o lugar. importante disso tudo. Isso que você está me dizendo significa que você está discutindo o gosto. É, Tá? É exatamente isso que eu quero defender. Não se trata de negar que haja subjetividade no paladar, na comida, na degustação. É claro que há, é claro que o ambiente interfere. Uma série de pesquisas, inclusive, já foram, enfim, publicadas dizendo que o som ambiente que tiver, né, no ambiente muda a sua percepção sensitiva sobre aquilo, muda a sua sensibilidade gustativa. Então, é claro, está tudo interligado. Não se trata de isolar, não se trata de negar que exista percepção, né, pessoal. O que eu não queria é que tudo se restringisse ao gosto ou não gosto. Porque se restringe ao gosto ou não gosto, acaba a discussão. Então, quando você uhum, vira para mim e fala, Ian, mas o ambiente interfere, eu concordo. Então, você está falando que você gosta por causa do ambiente, que o ambiente tem isso ou aquilo que você gostou, isso é uma forma de discutir. Né? Isso é é, uma forma de debater. E o que eu estou defendendo é isso, que gosto se discute. Né? O boa. que eu não queria é me isentar da discussão e falar, não, eu gosto. E você não gosta, então tá tudo bem. Gosto não se discute. Como quem fala, futebol não se discute, É, política não se discute, religião não se discute. Você fala, então você discute o quê? Você pega exatamente o que é polêmico, exatamente o que deveria ser motivo para discussão e não discute. Então você vai discutir a obviedade. Não há discussão sobre o que é consenso, só há discussão sobre o que há dissenso. porque eu acho que por muito tempo a gente fugiu de embates, né? E a gente saiu dessa ideia de não discussão para uma ideia de só discussão, que é muito binária também, né? Que é o que eu É. tentei falar até na época do. Eu fiz uma live não, um IGTV sobre cultura de cancelamento, porque estavam já querendo cancelar a Paola, o negócio que ela tinha falado de Uhum. coisa de vegetarianos, enfim. E agora é isso. Então, assim, agora você tem ímpeto para discutir, mas as pessoas não querem também trocar as discussões, né? Você enxerga isso um pouco? Você vê uma galera meio reaça nas tuas ideias, assim? Acho que sempre vai ter uma resistência, né? Quando você começa a discutir uma coisa que ninguém está discutindo, que as pessoas, né, enfim, não estão dispostas a aceitar, a pessoa tem lá a memória afetiva dela, tem as convicções prévias dela, e de fato, né, vai ter gente resistente. Mas, por outro lado, eu acredito que muita gente está disposta a ouvir, tá disposta a ler, com o coração aberto, assim, discutir e tal, tentar desafiar um pouco as convicções prévias. Eu acho que isso é que leva as pessoas a evoluir, né, essa disposição para discutir. A gente estava falando um pouco desse lance do gosto, do sabor, da experiência, do que compõe
talvez o ir a um restaurante, né? Que agora a gente está um pouco Sim. fora disso, mas que no final talvez é a balança entre o negócio restaurante dar certo e o negócio restaurante dar errado. E eu vi, ao longo desses anos aí, acompanhando a trajetória de vários chefes e caras que eu trabalhei junto ou que eu admiro profissionalmente, eu vejo que às vezes tem uma separação muito grande entre a cozinha e o negócio. Às vezes você tem um cara que cozinha muito, um menu que é muito bom, um restaurante que entrega muito boa comida, mas como negócio é ruim, porque ele não fala com o público, então ele não consegue encher a casa, ele tem formatos engessados, só tem menu degustação. Então, você começa a restringir. Você enxerga essa diferença ou você acha que também é parte do papel do crítico educar as pessoas para irem naquele lugar e não deixar aquele lugar, de certa forma, morrer? Ou é papel do chefe também entender que cozinhar é um negócio, né? Mais do que uma arte, é também um negócio. E se não der certo, você fecha e não tem o que fazer. Aí numa boa comida que exista uma falência, né? Exatamente. Eu acho que é um equilíbrio. Eu diria que a função do crítico, na verdade, é contextualizar, né? É evidenciar, apontar que aquela comida é boa, qual é o valor dela, né? Apontar que talvez aquela comida tenha mais valor do que as pessoas estejam enxergando, sim, né? Eu não sinto que hoje exista um crítico no Brasil que seja capaz de salvar um restaurante da falência ou de falir um restaurante. Então, eu acho que é superestimada essa coisa também de, nossa, o crítico vai lá e vai salvar tudo, vai quebrar o negócio e tal. Eu duvido um pouco dessa visão. Mas eu acho que é um pouco o equilíbrio. O chefe tem que saber o que ele está fazendo, saber o público que ele quer atingir, né? Tem chefes que fazem muita concessão, né? Concessão demais, às vezes até ao gosto do público, justamente com esse argumento que eu considero legítimo, um argumento de, né, preciso ganhar dinheiro, enfim, eu preciso ter público. Mas tem de outro lado também um grande grupo de chefes interessantes que estão lá, né, fazendo a sua coisa sem muita concessão e que conseguiram ali meio que o seu público, né? Então, você pega um Shinzushi que não põe salmão no cardápio. Então, um restaurante japonês sem salmão, você fala, caramba, arriscado, né? Tem gente que já virou para mim e falou assim, duvido, Shinzushi não vai durar 3 anos, né, sem salmão e tal. Vai quebrar, uma hora ele vai ter que assumir o salmão, tal, não sei o quê. Até agora tá lá resistindo. Então eu acho que essa galera que resiste eu respeito muito nesse sentido. Não, Mas até eu reconheço o argumento, reconheço os argumentos em contrário que, enfim, tem uma justificativa financeira, né? O que eu gostaria mesmo é ter uma gastronomia legal, uma gastronomia de qualidade com saúde financeira. Se fosse possível equilibrar isso, seria o ideal, né? Não, perfeito. Até você falou agora do salmão, é um dos posts seus também com maior interação, maior engajamento, que eu vejo as pessoas seguirem levantando um pouco essa lebre, a lebre do salmão. Você acha que como crítico, como talvez influenciador digital, por que não? Apesar de ser um rótulo aí que às vezes cai meio quadrado para algumas pessoas, mas não deixa de ser verdade. Como influenciador, como crítico, como alguém que está discutindo, está no debate público aí na internet, você acha que você consegue transformar um pouco essa visão do ingrediente? Você consegue trazer as pessoas a mais reflexão? Ou você acha que da mesma forma que não pode nem fechar e nem fazer sucesso um restaurante, também não consegue fazer grande carnaval com hábitos de consumo? Então vamos lá, né? Eu acho que eu vou separar a sua pergunta em 2 partes. A primeira é sobre a parte do influenciador digital e depois eu falo um pouquinho sobre salmão, especificamente sobre o impacto do que é essa discussão. Primeiro, eu não me considero um influenciador digital no sentido de que esse termo é um termo cunhado no marketing, né, em que você tem, enfim, uma relação de comércio entre alguém que te paga para influenciar as pessoas, né? Um dia que eu ganhar dinheiro com o Instagram, talvez eu me considere um influenciador digital, né? Mas até lá eu prefiro não me considerar, embora eu entenda essa visão meio genérica de influenciador é aquele que influencia, e nesse sentido, enfim, todas as atitudes sociais influenciam alguém.
Em relação ao salmão, eu acredito que é importante discutir, né? Se a gente vai conseguir mudar a visão das pessoas sobre salmão, eu não sei, né? Mas eu acho importante tentar, porque é aquela história, né? O salmão é um dos grandes mitos gastronômicos. Ele foi alçado como um grande alimento, um grande ingrediente, por um discurso nutricional, principalmente, né? Então, os nutricionistas é que viravam falando: consuma salmão porque é saudável, consuma salmão porque tem ômega 3, né? Todas essas Sim. bobagens. A gente sabe que o salmão de cativeiro do Chile que vem para cá é muito pobre em ômega 3, na verdade, mas virou uma coisa assim, né? Muito chique, né? Salmão, até o pessoal fala salmão, Salmão. né? Salmão é ótimo. Dá aquela afetada no sotaque e tal, virou um negócio gourmet. E o salmão realmente é um exemplar de péssimo alimento em todos os pontos de vista. Do ponto de vista nutricional, ele não tem todo o ômega 3 que prometeram, pelo menos não esse salmão de cativeiro. Do ponto de vista ambiental, ele também é controverso, quão mal ele faz ao meio ambiente chileno, essa produção extensiva de salmão. Do ponto É de a vista própria. econômico, né, ele é péssimo, porque ele faz bem para a economia de quem vende o próprio salmão, porque, enfim, quando todo mundo procura o mesmo peixe, esse peixe sobe de valor, e isso não incentiva a variedade de peixe no mercado, né? E além dos motivos sensoriais óbvios, ser um peixe com textura molenga, uma textura tipo slime, um peixe gorduroso, um peixe que não tem nem gosto de peixe exatamente, porque não é à toa que o pessoal pega no sushi e coloca azeite trufado em cima, coloca raspa de limão em cima, coloca qualquer coisa em cima para dar algum gosto para aquilo, porque de fato ele não tem gosto de nada, né? Principalmente não tem gosto de peixe, né? É por esse motivo, inclusive, pessoas que têm uma primeira aversão à comida japonesa usam o salmão como uma ponte para entrar lá. Eu até entendo o salmão como ponte para você entrar na comida japonesa, porque é um peixe mais, enfim, não tem muito gosto de peixe. Então a pessoa vai meio que se introduz na culinária japonesa por aí. Eu acho um caminho relativamente honesto, legítimo e tudo mais. Só que daí para frente você, enfim, começa a experimentar outras coisas. Se você se vicia naquilo, fica ruim. A ideia é sempre alcançar novos patamares. Mas você acha que trazer essa discussão altera um pouco? Você, não sei, como que você Eu sente acho que isso tem que se toda vez que manifestado? você escreve um texto como esse, você joga uma ideia É, na sociedade, ou seja, você está incutindo na sociedade uma ideia ali. Quem vai pegar, quem não vai pegar, você está colocando uma ideia no mundo das ideias da sociedade, assim, no clima de opinião, né? Eu não acho que seja capaz de mudar o clima de opinião na sociedade, mas eu acho que toda vez que a gente tenta, as coisas vão aos poucos, né, melhorando. eu acho muito legal essa pegada de post. A gente começou a fazer de segunda-feira uma série de posts que é também para falar sobre ingrediente ou sobre utensílio. A gente vê que tem muita gente que quer saber mais sobre as coisas, né? Tem outros Instagrams, tem o Yami Umami também que eu sigo, tem um outro também que agora eu esqueci o nome que eu sigo, que discute bastante ingrediente, essas coisas. E eu vi que o teu conteúdo hoje pelo menos os textos do feed, que é onde você expõe mais tua ideia e teus conceitos, aí, tuas teorias, teses, enfim, ele está mais nessa pegada, não é genérica, mas é uma pegada mais aberta sobre ingredientes, sobre, enfim, gastronomia, do que sobre crítica de restaurante, pô, você pega lá no teu Instagram, no comecinho, é crítica de restaurante, né? Que te fez mudar ou, enfim, não tem um compromisso, você vai fazendo conforme vem na telha, assim? Essa é uma leitura que só tem mesmo quem se dedicou a ler a sequência, de fato. Você tem toda a razão. Eu comecei com uma proposta mais de falar sobre restaurante, fazer crítica, crítica mesmo. Uhum, Só que aí teve uma coisa que aconteceu que não estava muito no nosso alcance, né? Tá uma questão de força maior, que foi a uhum, pandemia, né? E a pandemia uhum. fechou os restaurantes. Deixou os restaurantes apenas no delivery. Aí eu fiquei numa coisa meio assim, falar, como é que um crítico de restaurante, né? Como é que alguém que gosta de falar sobre restaurante vai falar agora, né? Tiraram o meu conteúdo. Uhum. Aí, uma de duas. Ou eu falava sobre delivery, o que é péssimo, não é? Porque, enfim, Não o reflete. delivery, em geral, ele está longe de ser o auge do restaurante.
Uhum. O restaurante não vai entregar o seu melhor no delivery. Muito dificilmente ele vai tentar parecer com o seu melhor, né? Mas ele não, dificilmente consegue. Então, eu acho injusto, principalmente no momento de pandemia, ficar falando de delivery, porque você vai encontrar mais defeitos no delivery, os restaurantes já estão fragilizados por definição, por causa da pandemia. Então, eu achei que não deveria falar sobre delivery. Comecei a fazer textos sobre culinária em geral, alimentação, né? Gastronomia, falar sobre um ingrediente específico. Tem muitos textos que eu escrevo brincando com aquela ideia de desconstruir algum mito da gastronomia e tal, ou falar verdades que as pessoas não gostam de ouvir, não sei o quê, né? Que é tudo uma grande brincadeira, mas acabou virando um pouco mais o meu conteúdo por conta justamente desse fechamento. Depois que teve a reabertura, eu voltei a fazer algumas críticas, intercalando com esses textos que eu costumei fazer na pandemia. Agora vai voltar, enfim, provavelmente vai voltar um fechamento aí. Eu vou ter que voltar a fazer esse tipo de texto. Mas eu entendo a É, pergunta, concordo, eu acho que houve uma mudança, mas eu acho que essa mudança se deu mais pela pandemia. por conta de Mas um caso de força maior. eu vejo que às vezes te pedem uma crítica de algum restaurante, você fala assim, pô, eu preciso voltar lá. Você toma esse cuidado? O que é esse vou voltar lá? Você acha que você precisa ter uma experiência muito recente para poder falar? Você acha que é mais justo? Qual é que é desse... O eu preciso voltar lá pode ser muita coisa. Eu preciso voltar lá pode significar que eu fui ao restaurante e comi pouca coisa, ou seja, eu pedi Uhum. um prato e é muito difícil fazer uma avaliação geral sobre o restaurante comendo apenas uma coisa. Ou significa fui lá há muito tempo e os restaurantes mudam muito no Brasil, talvez esse seja o grande defeito dos restaurantes brasileiros, né? Você muda um chefe, muda o sócio resolve por menos dinheiro, né? Você vai num dia, o salta de um jeito, você vai no outro, salta de outro jeito, quem fez seu É, prato. Então, tá muita irregularidade nesse sentido. Então, é muito difícil você fazer um comentário muito fechado sobre um restaurante que você foi há muito tempo. Então, eu sempre procuro ser justo nesse sentido, assim, falo, quando eu fui, não estava bom, mas não sei como é que está agora, né? Ou quando eu fui era bom, mas não sei como é que está agora. Então, a gente sempre procura ter uma visão mais fresca, digamos assim, sobre esses lugares, sobre os restaurantes. boa. Aliás, eu esqueci de fazer uma introdução, vou fazer um parênteses agora, ou uma digressão, que é sobre você estudou na Le Cordon Bleu, né? Estudo até hoje. Estuda até hoje. Acho que conta um pouco, porque muita gente não sabe que você tem essa conexão com a formação gastronômica e, ao mesmo tempo, muita gente me pergunta, assim, escola de gastronomia no Brasil, escola de gastronomia em São Paulo, e eu nem não tenho muito como responder, eu acabei estudando fora e tenho muito pouca conexão com o que é ensinado aqui nas escolas de gastronomia. Então, se eu puder dar um alô, assim, para a galera, que é a galera que segue o canal, que às vezes quer buscar mais conhecimento e não sabe onde, acho que seria legal. Então, eu faço o curso da Le Cordon Bleu como uma espécie de embasamento a mais, né? Eu gosto de estudar comida. Estudar comida, para mim, eu faço isso em todos os ramos. Faço com livros, faço com cursos. Já fiz um curso anterior, uma pós em gastronomia autoral, na PUC do Rio Grande do Sul. E sempre gostei, né, de estudar, né? A Le Cordon Bleu foi o primeiro curso, assim, mais, enfim, prático, menos teórico que eu resolvi fazer. É um curso novo, a Le Cordon Bleu em São Paulo é mais nova ainda do que a Le Cordon Bleu no Rio de Janeiro. É um curso ainda em fase de estruturação, ele é um curso ainda em fase de organização, ele comete lá os seus deslizes de organização. É um curso caro, né? Um curso caro, bem caro, mais caro do que a média dos outros cursos que você vê por aí, os cursos universitários e tudo mais. Mas ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a estrutura, que é absolutamente impecável, os fornos, os tipos de instrumento com os quais você toma contato, os fogões, é tudo da maior qualidade. Os chefes, em geral, são muito bons, tá certo? Eu tive enfim, a honra de ter aula com Michel Darquet, né? Você imagina você ter aula com uma sumidade como essa, né? E o fato de você fazer a sua preparação do início ao fim.
Isso é uma coisa que acontece que eu saiba só lá, na Le Cordon Bleu. Porque o É normal muito é que na raro mesmo. faculdade, a aula de gastronomia normal, cada um faz uma parte do processo e aí se junta tudo e faz um prato. Você faz um prato em 6 pessoas. É muito Na Le ruim isso, Cordon Bleu, realmente. na Le Cordon Bleu não. Na Le Cordon Bleu você faz o seu prato inteiro, do começo ao fim. Então toda a preparação é você que acaba dominando, desde cortar o peixe até fazer o caldo, né, o molho, enfim. É um baita desafio isso. Às vezes me perguntam, você vai dar curso presencial, essas coisas. Eu acho é muito difícil, porque para você ter uma experiência realmente, você entender e aprender uma receita, você precisa fazer ela por inteiro, do começo, meio ao fim. Isso quer dizer que já, para você fazer uma aula para 20 pessoas, que é pouca gente, você precisa ter 20 bocas de fogão, 20 tábuas, porque senão não adianta, cara. Não adianta fazer 4 grupos de 5 pessoas para fazer um nhoque, que um vai cozinhar a batata, o outro vai sovar, o outro vai fazer a bola. E aí, no final do dia, o cara vai no domingo fazer o nhoque na casa dele e ele não sabe, ele não viu todas as partes do processo. Então, eu acho bem desafiador, bem legal isso que você falou, porque está no preço. Talvez as pessoas deveriam... tem que ter um pouco essa visão, porque faculdade de gastronomia, via de regra, é cara, porque você também usa muito ingrediente. E aí, se você vai fazer, ao invés de 5 pessoas vão fazer um prato, vão ser 5 pratos, então é 5 vezes mais ingrediente, e mais equipamento, mais estrutura, enfim. E isso tem um custo, mas realmente é caro. E muita gente que me pergunta como começar na área, eu sempre acho que é melhor meio que dar a cara para bater. Vai, estuda independentemente, porque você consegue com livro, com vídeos, com aulas, com curso online, você consegue ter uma primeira base, uma noção. Se você gosta de cozinhar, você já tem uma intimidade com faca, com processo, com receita, e vai fazer um estágio, porque você vai investir uma puta grana num curso de formação e para depois ir fazer o estágio e falar, puta, não era para mim, aí é complicado. E uma segunda dica que eu dou, apesar que eu não sou entrevistado aqui, cara, faça outra coisa, assim, antes de fazer gastronomia, principalmente por ser um curso de 2 anos. Muita gente que sai do colégio com 17 anos, vai fazer gastronomia, está com 19 anos e meio, e está formado, e cai no mundo, não conhece ninguém, não tem network, não sabe abrir uma planilha de Excel, e é complicadíssimo. É muito novo para te largarem no mundo aí e falar assim, agora você é chefe de cozinha. Aí uns sobem no tamanco, outros desistem cedo, outros... E aí você vai tendo gente que potencialmente boa para transformar um pouco a gastronomia, que vai ficando pelo caminho porque não estava preparado para o que é a gastronomia, e talvez seja esse tempo de maturação mesmo. Eu concordo 100%. Aliás, eu sempre digo isso, eu só fui fazer curso de gastronomia justamente porque eu não quero entrar na área. Porque se eu quisesse entrar na área, eu iria fazer um estágio, iria fazer alguma outra coisa, né? Porque, no fundo, o preço do curso de gastronomia a gente até entende, né? Ele se justifica pela estrutura, enfim, pelo fato de serem poucos alunos e tudo mais. O que não se justifica é o custo que você tem para fazer o curso em comparação ao ganho que você vai ter logo na Exato, sequência. Porque aí, tem isso também. se o ganho fosse, enfim, compensasse na sequência, mas não, você vai pagar uma nota num curso para depois entrar na área e, enfim, ganhar uma miséria para trabalhar de domingo, né? Então é um negócio que talvez não compense, talvez seja o caso de você entrar numa cozinha mesmo, aprender na marra e, enfim, fazer esses cursos online, fazer uma série de tem muitas fontes de informação hoje, né? Livro, curso online, é muito. Você consegue pegar aquilo que é Consegue, fundamental, né? Sem consegue. precisar necessariamente fazer um Muita coisa curso. boa. Agora eu vou voltar eu tinha deixado uma pergunta lá do começo, vou voltar para ela agora, que a gente estava discutindo essa questão do gosto, a gente estava falando se tudo é bom. Você falou da Tati Quebra-Barraco com o Tom Jobim, que já virou uma treta aí nos comentários do YouTube. Eu vou te falar agora, sei lá, deixa eu pensar, um restaurante que eu sei que você gosta. O do Landgraf lá, como é que era? Esqueci o nome. Otec. Vamos falar do Otec e vamos falar do Coco Bambu, ou do Outback. Vamos colocar na mesma prateleira aí. Você não enxerga um valor para além da gastronomia, num Outback, num Coco Bambu, num Madeiro, num Paris 6, esse valor de
de negócio, esse valor de geração de emprego, de geração de renda, de geração de impostos, essa coisa de uma economia que funciona e de gente que vai e gosta e sai feliz do negócio, nesse aspecto, assim, não te incomoda fazer uma crítica e, de repente, de ser um lugar que você sabe que, puta, gera emprego, que tem gente que acorda cedo e vai trabalhar lá e que não tá de brincadeira, por assim dizer, assim, o cara tá indo lá fazer o melhor dele, entendeu? Mesmo o melhor dele, às vezes, não sendo o que a gente acha que é o... Enfim, acho que você entendeu o ponto. Não, sim, eu entendo isso, né? E eu concordo com isso, no sentido de que, de fato, né, todos os lugares têm o seu valor. Eu, pessoalmente, nem não gostaria de que esses restaurantes falissem, nem nada disso, nem é o meu propósito, e nem acho que eu tenho poder para isso. Inclusive, eu só critico esses restaurantes porque eles são muito grandes, têm muito, enfim, muita potencial para se defender muito bem de um influenciador com 35 mil seguidores. Enfim, não acho que é o tipo de coisa que gera um impacto real na financeiro naquela pessoa. Eu, por exemplo, não criticaria a pizzaria da minha esquina, certo? Eu não escreveria um texto criticando a pizzaria da minha esquina, porque não tem a menor relevância falar sobre isso, né? E até porque seria, enfim, não faz o menor sentido. Agora, de fato, o Coco Bambu, o Outback, são lugares com relevância social, eles têm impacto na sociedade, são lugares de interesse público, pela forma como eles se estabeleceram. Embora eu reconheça que esses lugares têm algum valor, né, exceto o valor gastronômico, eu prefiro me alienar, às vezes, um pouco no aspecto gastronômico e enfatizar o mal que essas redes fazem para a cultura gastronômica brasileira. É um absoluto desserviço, né, o fato de eles se aproveitarem, às vezes, da falta de referência das pessoas para enganar, né, o público e baixar a régua. Aquilo é baixar a régua da referência das pessoas. Eu gostaria mesmo de que fosse possível conciliar valor econômico, geração de emprego e impostos e uma contribuição real à gastronomia brasileira, né? Porque foi assim que os outros países se tornaram referência na gastronomia do mundo, né? Existe coisa ruim na França? Existe, mas o francês sabe que é ruim, né? Se você chegar para um francês e der uma manteiga aviação para ele comer, ele vai mandar para o inferno, tá certo? Ele vai achar que é um absurdo, porque ele tem uma referência do que é uma boa manteiga. Ele sabe que uma boa manteiga tem que ter gosto de leite e não tem que ter gosto de gordura velha, certo? Então, já existe uma situação em que a gente precisa elevar um pouco a régua, né? Se eu não elevar a régua, eu não incentivo a cadeia. Eu acho que criticar esses lugares é fundamental, inclusive para o setor, para o melhoramento do setor. Eu preciso que o Coco Bambu melhore. Eu preciso que o cliente do Coco Bambu chegue no Coco Bambu, coma aquele camarão, tá certo? Pouco fresco, tá certo? Farelento, para dizer o mínimo, e virir para o cara e falar assim: meu, tá farelento, você cobrou 150 pau no prato, que tá ruim, certo? E aí o Coco Bambu precisa saber que tá ruim e precisa melhorar. Eu não acho que ele tem que falir, eu não sou a favor do mal desses lugares. Eu sou a favor que o público seja mais exigente e cobre esses lugares. Mas como que você transforma isso? Como que você sai do público hoje para o público mais exigente, assim? Eu acho que é uma história, eu acho que é como nos países em que há, de fato, essa rigorosidade. Existem países que passaram centenas de anos discutindo isso, passaram centenas de anos falando, discutindo o que é bom, o que não é bom, né? Como transformar uma coisa boa numa coisa não boa. Você pega o repertório que um francês tem, por exemplo, de queijo, só caramba, né? O cara sabe o que é um queijo bom, porque ele tá cheio de queijo na prateleira do supermercado. Agora, a gente chega no supermercado aqui, a gente tem talvez 5 tipos de queijo, 6 tipos de queijo. Falta referência, né? Falta discussão, né? Por que isso aqui é bom, por que isso aqui não é bom? Né? Você vai justamente elevando um pouco o nível das pessoas ao discutir. É por isso que eu insisto tanto nessa história de que gosto se discute, gosto se discute, gosto se discute. Mas aí eu tô sentindo, talvez, do que você está falando, que vai além, né? Pode ser queijo, pode ser música, pode ser política, pode ser futebol, pode ser... Você não acha que, então, é porque esses caras são mais velhos, assim? Eu não quero me gabar, mas eu passei minha lua de mel na Itália. Eu não conhecia a Itália, assim, gastronomicamente e tal. E a minha sensação é que os caras só são muito mais velhos que a gente, entendeu? Os brasileiros.
que daqui a 2.000 anos o Brasil vai ser igualzinho à Itália, porque tem os mesmos problemas, só que eles, entendeu? Só que é que nem empresa velha e empresa nova. Empresa velha cheia de problema, mas tá lá, porque já tem muito cliente, a coisa já tá Vai rodando. meio que na inércia. E empresa nova cheia de problema, cara, não consegue crescer, fecha, não dá certo e tal. Que meio o Brasil. O Brasil é novo, é cheio de problema e tal. E a Itália tem os mesmos problemas, só que ela é velha, entendeu? Ela tem parece uns pilares mais rígidos. É uma tradição que segura, porque houve algum tempo em que aquilo foi construído, né? É isso, eu acho que é essa construção que falta aqui. Falta exatamente tempo, falta discussão, falta tradição, falta construção, né? E eu acho que esses lugares eu acho que fazem o desserviço à construção. Eles não constroem nada. O teu humor, apesar de ser um humor mais ácido, e o teu posicionamento, apesar de ser um posicionamento mais ríspido, você está muito ciente de que o teu papel é de resiliência, que não vai mudar, que vai demorar. Não, é resistência total. Alguém precisa fazer isso agora, que é o trabalho sujo, né? É o trabalho sujo, é arar no deserto, sabe? Arar no mar. Então você fica lá, né? Talvez alguém escute. Eu acho que é um pouco isso. Entendi. Mas tem gente interessada. Eu acho que tem gente que quer fazer. Tem gente que me pede, inclusive, curso um monte de gente me pediu curso de análise sensorial. Então, como é que faz aqui? Reúne um grupo, separa os ingredientes, vamos degustar, o que você está sentindo, as pessoas estão... Muita gente quer degustar, descrever, saber descrever e racionalizar sobre o que está comendo. Pô, então tem jeito de ganhar dinheiro, sim, pô. Tá vendo? Tem que ver se tem vontade de fazer. Eu sinto falta de um curso que faça isso. Mas com a quantidade de trabalho que eu tenho, é difícil sistematizar. Deixa eu te perguntar um negócio. Você, dentro dessa ideia de discutir gostos e tal, eu vejo que você é um grande defensor do pequeno produtor brasileiro, né? Já vi você advogando muito na parte de café, de chocolate, de vinho. Como que você vê esse papel? Como é que você enxerga os pequenos produtores brasileiros? Isso sim é uma coisa que eu tento no Underchef trazer cada vez mais, porque a gente sabe que, até como empreendedor, que o cara não tem grana para investir, mas, porra, merece pra cacete, entendeu? Então, como é que a gente dá luz para esses caras, que é muito bom, e às vezes a gente tem esse complexo de vira-lata. Como é que você enxerga isso daí? Eu acho que eles são a resistência mesmo, assim, mais do que nós. A gente fica aqui, né, a gente escreve, fala, tal, mas quem é a resistência mesmo são eles, né? E eles estão ali, de fato, dispostos a fazer uma coisa com qualidade e não tem muitas vezes o incentivo que deveriam ter. Então, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, não só o nosso direito, mas é o nosso dever, dar luz para essas pessoas, né? Jogar o holofote sobre eles, para que eles sejam, de fato, reconhecidos como eles merecem, né? Existem coisas que são feitas no Brasil de nível internacional e que nem sequer são faladas, né? Reconhecidas e tudo mais. Tem produtor de queijo no Brasil que se assemelha com muita tranquilidade a queijos franceses, né? Tem gente, enfim, fazendo chocolate no Brasil com uma qualidade de nível internacional. Sorvete no Brasil, tem poucos, mas bons produtores de sorvete no Brasil, né? Que são incríveis, que têm sorvetes muito melhores que os que eu comi na Itália, inclusive, né? Então, essas pessoas, de fato, elas merecem. Muitas vezes elas são escanteadas, né? Porque, de fato, no Brasil você tem ali uma espécie de oligopólio da indústria alimentícia. São as mesmas pessoas, mesmas indústrias que sempre fazem tudo, né? Então, a gente precisa quebrar um pouco isso. Não que as indústrias não tenham que existir, elas têm sua função, mas elas não cumprem exatamente o mesmo papel que esses pequenos produtores, né? Eu acho que, só trazendo um ponto para o debate, porque eu fiz um IGTV uma vez sobre isso, foi o mesmo que eu falei da Paola, porque a gente estava discutindo essa história do hambúrguer do futuro, carne vegetal, enfim, é um pouco essa discussão. Eu acho que a indústria vai para onde o consumo vai, entendeu? Onde está o meio que follow the money,
porque a inovação muitas vezes vem do pequeno produtor, a tendência, muito, muito poucas vezes, vem da grande indústria, né? Então, se a grande indústria vê que puta, a galera está consumindo kombucha, ele vai, pô, onde que eu faço, como é que eu levo kombucha para a galera? E às vezes é até comprando um pequeno produtor, às vezes é produzindo a sua própria kombucha e tudo mais. E eu vejo muito isso, acho que o mercado emblemático disso é o mercado de cerveja, né? O mercado de cerveja se transformou no Brasil por conta da galera que gosta de tomar cerveja. Não foi a grande indústria que falou, puta, agora a gente vai fazer cerveja artesanal. Muito pelo contrário, correram atrás de comprar as empresas, a Valsa e outras, porque o consumo e a relevância da cerveja artesanal era muito grande entre um público de interesse super influenciador, uma galera que ama aquilo e advoga pela causa, e eles estavam de fora. Então, assim, acho que às vezes tem esse lance de um pouco a indústria, como se fosse uma entidade muito maquiavélica, quando na verdade vem muito do consumidor. Por isso que eu acredito muito nessa coisa de divulgar o pequeno produtor, porque eu acho que se a gente vai transformar em algum momento a gôndola do supermercado, é comendo. Não é, entendeu? É isso. Porque o supermercado, no final do dia, quer vender. Sim, Então, acho que é definitivamente. No supermercado quer vender, a indústria quer massificar uma coisa que é tendência, como você disse, que pode vir de outros lugares, massifica e vende, né? A única ressalva que eu tenho, na verdade, à indústria é o fato de justamente se ao massificar você perde em qualidade ou não. Às vezes perde, às vezes não, né? E aí eu acho que isso tem que ficar marcado, ficar claro para as pessoas, né? Eu acho que a Ambev faz um papel exatamente parecido com esse, que é um papel que um pouco que as gravadoras antigas faziam, né? Então você tem um contrato ali com o Chico Buarque, com o Caetano Veloso, que é uma espécie de resguardo moral, né? São autores, compositores que não vendem muito, nunca vão explodir de vender, mas vendem quase sempre a mesma coisa e são reconhecidos, né? E aí você fica ali com aquilo e investe muito num cara que vai explodir, vai desaparecer, vai vender 1 milhão de cópias e depois vai desaparecer. A Ambev faz um pouco isso, né? Quando ela compra essas cervejarias artesanais, ela fica com o resguardo moral de cervejas que, enfim, vendem mais, não vendem tanto quanto a Brahma da vida, mas você fica com o resguardo moral, você eleva um pouco, enfim, a uma sua marca. Então, total. Mas aí, nesse aspecto eu gosto muito desse papel, o papel que você faz, o papel que outros pessoas que escrevem sobre culinária e até nutricionistas, porque, foi isso que transformou a galera, entendeu? A galera começou a ler rótulo há 5 anos atrás. E isso que eu acho que é o que fez com que todo mundo falasse, putz, olha só, entendeu? E tivesse uma discussão. Acho que a discussão às vezes ainda está meio verde, né? Tem coisas que tipo, as pessoas demonizaram sem grandes motivos, porque vira uma coisa de demonizar sem conhecer a fundo, e claro. também vangloriar sem conhecer a fundo. Você deu o exemplo do salmão, é perfeito, o peito de peru teve sua época também, então tem coisas que são vangloriadas sem grande... mas eu acho que já é um puta começo, assim, porque antes não tinha isso, entendeu? O peito de peru é um puta exemplo. Era saudável por quê? Né? E aí hoje em dia as pessoas leem o rótulo e falam, eu não vou comer. Tem aromatizante, tem conservante, tem colorante, tem tudo lá. E eu acho que é uma transformação que veio, na minha visão, das redes sociais, do Instagram principalmente. Veio dessa nova conexão da galera. E está transformando prateleira do supermercado, está transformando indústria, está transformando consumo. Você vê como a gente... Você fala, um Instagram de 35 mil, mas eu acho que é por aí. Talvez não tenha muita força em algumas coisas, mas quando você tem meio que um ambiente de gente falando disso, é rápido. Pode se espalhar. Acho que hoje em dia é cada vez mais rápido. Cara, já estamos dando 1 hora de live aqui. Eu vou para umas perguntinhas finais que são mais bate-enxuga aqui. E até para não tomar muito mais o seu tempo. E fazer umas 3, 4 perguntinhas aqui que a galera mandou, tá? Para todo mundo ficar saciado de sangue, suor e lágrimas. Então, vamos lá. Chefe que você admira no Brasil e fora? Mais admira? No Brasil, não daria para não falar do Alberto Landgraf. O Brasil é Alberto Landgraf com folga e o Edson Yamashita do Rio também muito bem posicionado. Fora,
o Thomas Keller, é um cara que eu admiro bastante. Puta cara. E o Guy Savoy, em Paris. Cara, há 30 anos, com 3 estrelas Michelin, uma puta história, não é para qualquer um, não. Eu diria, eu falaria desses. Boa. Vou deixar uma dica aí para a galera que está assistindo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva na newsletter aí do canal Underchef, e na primeira newsletter que a gente fez, que saiu agora, no sábado e na segunda-feira, a mesma, não sei que dia que vocês receberam, eu postei um vídeo lá sobre o Guy Savoy, é um vídeo bizarramente fantástico sobre como que é farm to table, assim, do ingrediente até a transformação dele no restaurante e chegar no prato na mesa. Para quem gosta de cozinha e às vezes quer entender como funciona uma cozinha profissional, esse vídeo tem 6 minutos e é um negócio que você precisa assistir, assim. E deixar uma segunda dica, aí já tem que investir uma graninha, que é o Masterchef do Thomas Keller. Ele tem 2 Masterchefs, Masterclass, aliás, desculpa, gente, Masterclass, que é um site lá... Tem 3. Tem já 3 tá no terceiro. Olha só. E é espetacular. Vocês querem realmente aprender, é um puta caminho, porque é com uma calma fora do comum que o cara explica. Eu nunca vi alguém tão calmo para explicar e para fazer um negócio. E um puta conteúdo. Eu não sei quanto que vai estar cada curso, talvez uns $50, $40, $80, uma coisa assim. Mas quem puder investir, tá lá, é uma boa dica. Um Masterclass do Thomas Keller. Só porque você levantou a lebre desses 2 caras, são realmente 2 monstros, e no final você acabou ficando em cozinha clássica, que aliás eu já vi você defendendo cozinha molecular por aí, eu achei um pouco exagerado da sua parte, mas no final do dia, quando tem que falar bem, você fala de 4 cozinheiros clássicos aí. Quando focam no sabor, eles funcionam. Quando fica naquele formalismo quase que industrial, assim, o império da forma, não gosto também, não. Daqui a 20 anos, ninguém mais vai nem lembrar quem foi Ferrari-A. Não tem relevância nenhuma para a gastronomia mundial. Mas vamos lá. Restaurante ou experiência gastronômica sem igual? Pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, pode ser mais que um. Eu citei o Guy Savoy, eu poderia citar o Guy Savoy, poderia citar todos os restaurantes do Thomas Keller, mas eu acho que em termos de serviço, como experiência, perguntou em experiência, eu não sei se eu gosto tanto dessa palavra experiência gastronômica e tal, mas como experiência de serviço, eu acho que o Eleven Madison Park dá um show em Nova York. Que legal. É inacreditável aquilo ali, parece não sei, você olha os garçons, parece uma coisa meio cenográfica, quase que um balé ali, eles sabem exatamente os movimentos que vão ser feitos e é calculadíssimo, assim, uma coisa impecável, assim, nada errado ali. Eu acho que, faz parte, afeta. Sabe que eu tive uma experiência no Gordon Ramsay que foi experiência mesmo, eu achei transformador, o cuidado com o cliente, é um negócio bizarramente fora da caixa. Uma coisa hospitalidade, né? É totalmente fora, assim, um negócio, outro planeta, assim, realmente, você sente que você está numa nave espacial, entendeu? Só naquele lugar poderia ser uma coisa tão bem cuidada, uma experiência tão dedicada e tudo mais. E é bem cuidado e não é forçado, né? Eu acho que é importante isso, às vezes. Não parece forçado, porque você vai, por exemplo, num fogo de chão aqui no Brasil, você percebe um serviço que é muito cuidadoso, mas ao mesmo tempo ele é tão cuidadoso que vira um negócio, parece que ele está sendo observado o tempo todo, sabe? Fica um negócio assim, os caras surgem meio que do nada ali, parece que está ouvindo a sua conversa, não, vira um negócio, um certo exagero. Ali, normalmente, esses restaurantes, eles tem um cuidado gigantesco, mas eles fazem questão de não parecer que estão cuidando tanto assim. E teve um outro restaurante que eu fui, é um restaurante no Porto, que chama Casa de Chá Boa Nova, de um chefe lá que chama Rui Paula, que inclusive é o cara do Masterchef Portugal. E eu, cheguei lá para almoçar e tinha comido menu degustação na noite anterior, e menu degustação, para mim, já é um negócio meio... Mas, sabe, você fala, tô aqui, vamos lá. E aí você chega no restaurante, sem fome, tá pesado, tal, mas você não quer deixar de ir, você vai voltar para Porto, sabe lá Deus quando, né? E aí, cara, entrei numa cápsula do tempo, assim, um lugar onde
putz, o que você quiser, como você quiser, entendeu? O cara fala, putz, eu escolhi uma entrada que estava no menu degustação, só que eu não queria menu degustação. O cara, não, beleza, eu trago para você. Eu falei, mas quanto que vai ser, né? Porque não tá no cardápio. Meu, não se preocupe, entendeu? A gente dá um jeito de cobrar, a gente se vira. O negócio é que você saia daqui comendo o que você veio, o que você quer comer e tal. Claro. E achei, puta, é o cuidado, é esse lance da experiência, entendeu? Eu acho que Sim. conta muito mesmo. Vamos lá. E para a galera agora pegar o bloquinho de anotações do celular ou bloquinho físico, queria que você deixasse para a gente umas dicas. Eu coloquei aqui 3, mas pode ser 2, o que você tiver fácil aí. 3 dicas de restaurantes para ir. Esse é o tipo de pergunta que você se compromete necessariamente, porque você vai esquecer sempre de alguma coisa, enfim. Que vem agora na minha cabeça, assim, lugares que me empolgam em São Paulo. Cepa, de comida variada, até pelo lugar onde ele está, é um lugar bastante, enfim, diferente. O Kansuke, em comida japonesa, para mim é o mestre de todos. E a Casa Garabed, Zona Norte. Puta, que legal. Eu não sei, eu não fui ainda, mas os outros 2 você falou, quem não foi tem que ir, e para mim, a definição de morar em São Paulo. É o que faz valer a pena morar em São Paulo, é você poder ir na Casa Garabed, no Kansuke, assim, acho que é o único lugar no Brasil, na América Latina, são poucos lugares no mundo que você vai ter esse tipo de experiência. É único, né? No mesmo lugar é difícil. Na mesma cidade, essa variedade tão, como é que autêntico, né? Autêntico. Tão regional e ao mesmo tempo tão universal. Total. 3 dicas de restaurante para fugir. Não vale Outback, Madeiro e Paris 6 aí que a gente já falou, Coco Bambu. Então, para fugir, de novo, eu vou falar só daqueles que realmente eu acho que tem relevância, enfim, né, que merecem a nota, né, merecem nota. Sal Gastronomia do Henrique Fogaça, não rola. O Zena Café, que entrou no Guia Michelin esse ano, também não sei porquê. E o Le Bife. Le Que Bife. é vergonhoso. O pessoal deve estar se matando agora. E vamos fechar com mais 3 aqui, estilo Maria Gabriela aqui. Dica de livro. Um livro para galera. Se for sobre gastronomia, né? Comida e Cozinha do Harold McGee. Boa. Eu acho que gastronomia a galera vai estar mais interessada, mas pode falar do que você quiser. Claro. Uma série. Série sobre gastronomia, eu gosto muito da delicadeza do sal, gordura, acidez e calor. Tem um livro também, mas a série dá menos trabalho e é muito legal também. Boa, tá no Netflix. E um filmão. Filme de comida, A Comilança. Boa. A Comilança é um filme antiguíssimo, uma comédia dramática, pesadíssimo. 4 caras super ricos se reúnem numa mansão. É o italiano, né? Decidem comer até a morte, né? É um negócio absolutamente escatológico. Né? É tão bom quanto escatológico. E, cara, vou fechar com perguntas da galera aqui, que o Yuri me mandou, ele que selecionou. Quem não teve pergunta selecionada, depois pode bater no Yuri. Jefferson Rodrigues mandou aqui. O crítico tradicional ou a forma como é retratado no filme Chef ou do desenho Ratatouille está em extinção? Se sim, no Brasil apenas ou... Se sim, no Brasil apenas ou mundialmente? Não sei, aquela visão meio estereotipada, né, do crítico gastronômico como alguém sem emoções, né, alguém que fica ali apenas, né, avaliando com frieza, enfim, então eu acho que isso acabou um pouco, nem sei se deveria ter existido alguma vez. Como eu disse, eu acho que a tarefa do crítico ela não é, enfim, pegar friamente o que ele está comendo, é contextualizar mesmo, entender qual é a função daquilo, enfim, e valorar a partir do contexto, não exatamente dessa postura soberba, fria e tal. Boa. Tem uma coisa que você comentou lá no começo, que eram vamos discutir o que é parâmetro e tal, e aí tem aqui o Marcos Tibirica perguntou quais são os parâmetros, então, que definem a boa comida.
Então, cada comida vai ter um parâmetro, né? Então, não é assim, não existe um parâmetro universal. Se existe uma tendência, eu diria que a tendência é o equilíbrio. Mas também não dá para garantir tudo, certo? Tem uma série de coisas que são desequilibradíssimas e são ótimas, né? Uhum. Então, por exemplo, Dry Martini, né? Que é um drink incrível, mas é desequilibrado pra caralho, né? Super alcoólico e tudo mais. Então, não dá para você cravar um critério único, né? Então, uma manteiga, por exemplo, manteiga boa tem gosto lácteo, né? Remete a um lácteo, tem gosto de leite fresco. Claro que se a manteiga não for fermentada, se ela for fermentada já é outro critério, né? Uhum. Café, né? Café é bom, é café doce e ácido. Normalmente, dulçor e acidez são qualidades num café. Agora, amargor e adstringência já são defeitos num café, né? É o tipo de coisa que a gente tem na produção mesmo, né? Por isso que o café de má qualidade é super torrado, para disfarçar justamente todas as propriedades dele, e ao ser super torrado ele fica amargo demais. Quando o café, na verdade, deveria ser doce, porque ele teoricamente é um fruto, né? Então, e aí por diante, quer dizer, Não, perfeito, cada perfeito, produto vai ter um critério. perfeito. E por último aqui, do Renato Harrison, perguntou qual que é seu prato favorito do canal Underchef. Eu estou curioso, né? Você fez um atum selado, que é super simples, eu gosto tanto daquilo. É, eu acho isso, eu acho que a função social de canais como o Underchef é trazer coisas boas e simples, né? Eu acho que, enfim, dificultar é coisa de quem quer trabalhar com isso, né? Quem quer fazer culinária e não gastronomia, fazer uma coisa para casa, uma coisa para a sua vida privada, acho que merece esse tipo de simplicidade, que é uma simplicidade com qualidade. Boa. O que a gente quer é que as pessoas cozinhem mais e melhor. E aí, no final do dia, o que vai ser? É por isso que É. para o canal é tão importante que as pessoas entendam as técnicas, os conceitos, porque depois quer fazer um outro peixe, faz outro peixe, entendeu? Mas precisa entender um pouco as ideias. Eu vou te matar aqui com uma última, porque senão vão me matar. É o Fábio Albernaz que ele perguntou: quais os melhores guias e listas de restaurantes brasileiros, então? Eu acho que tem um fenômeno engraçado, só complementando a pergunta do Fábio, porque o que eu vejo acontecer depois que começou a história do Instagram, dos foodgrams da vida, cara, ficou muita coisa para as pessoas, né? E as pessoas precisam de alguém que faça essa curadoria, né? Uhum. E talvez os guias tenham perdido, o guia tinha o guia 4 rodas e tal, só que ficou meio distonante, né? O que você via no Instagram, o que você via nos guias são coisas diferentes. Então, as pessoas estão precisando que alguém ajude, porque ninguém tem dinheiro, tempo, paciência e tudo mais Uhum. para ir em tudo, né? Exato. Então, o que você recomenda aí como guia ou lista para ajudar a galera realmente a... Também ninguém quer errar, Olha, né? é difícil, sobretudo no Brasil, em que a pessoa junta dinheiro para ir num restaurante, né? Você não sai indo em restaurante a rodo, você não pode errar, né? Você não pode. Claro, eventualmente você erra e você se decepciona muito, mas de fato a gente pode errar pouco, né? Porque a gente tem pouco dinheiro, né? Bom, quais guias eu recomendaria? O único guia que de fato tem algum critério técnico, não significa que é perfeito, está longe de ser perfeito, é o guia Michelin, né? Ele tem um critério técnico, né? De fato, eles olham para questões que envolvem a comida e o entorno e tudo mais, né? O 50 Best, enfim, não dá para levar em consideração, porque basicamente os jurados eles são pagos, enfim, pelos restaurantes para ir visitar, então normalmente ficam nas primeiras posições os restaurantes que Corporativismo. chamam mais jurados, né? Eles conseguem fazer mais jurados viajarem para o próprio restaurante e o cara vota naquele restaurante. Então, o 50 Best eu não levo muito a sério, é uma lista bem novidadeira, né? Muita mudança e tudo mais, eles Uhum. gostam disso. O Michelin já é mais conservador. E aí vem os guias de jornal que são sempre complicados, né? Eu diria que os guias, eles têm... Eu gosto, sinceramente, eu gosto de lista, adoro lista. E a lista, ela é uma motivação para discussão muito legal, né? Uhum.
Então, assim, não confie numa lista só, vai vendo mais ou menos, vê o que aparece recorrentemente em várias listas, o que aparece lá no Instagram do cara que você confia, ou da lista tal, da lista X, da lista Y, do Ian, do JB, do não sei quem. E você vai meio que formando uma convicção. Você fala, porra, muita gente tá recomendando isso, talvez então seja bom. Né? Não é, eu não confiaria cegamente em nenhum guia ou em nenhuma pessoa do Instagram, nem nada disso. Eu acho que quanto mais fontes de informação diferentes você tiver, melhor, menor é a chance de você errar, digamos assim. Não, total. E aí, só um último comentário, mas em cima dessa mesma questão, que aparece muito para mim também, e para você deve aparecer muito, que é a história do vale ir lá. E é muito louco, né? Porque o que é vale, né? Eu não sei o quanto você Depende do gosta. quanto de valor que você dá por dinheiro também. Eu não sei o que é caro, o que é barato para você. Eu não sei o quanto você gosta ou não gosta, sei lá, de comida japonesa. Ah, eu vou no Pub Keito. Pô, não sei. Às vezes você não gosta de comida japonesa pra caramba e não tem por que sei lá. Para você vai estar bom em outro lugar e vai gastar menos. Então é meio maluco essa O história compensa ou não compensa é uma coisa muito, muito, muito subjetiva mesmo. Né? Quando alguém me pergunta, vale alguma coisa? A única coisa que eu consigo pensar objetiva nisso, que é pouquíssima coisa, é assim: tem alguém que ofereça um serviço como esse, equivalente a esse, com preço menor? Se tiver, aquele não vale. O que oferece legal. com preço menor vale mais. Mas é isso, quer dizer, é sempre um tiro um pouco no escuro. Boa. É isso aí, fechamos. Pessoal, queria agradecer a todo mundo que assistiu. Tem bastante gente ao vivo, muitas discussões no chat. Tem gente chamando o Ian de conservador agora, porque ele falou do guia Michelin. Imagina, ó, tá vendo? É um guia mais conservador. Guia para vender pneu. Não, agora estamos fazendo um conceito sobre você, entendeu? Agora já é outra parada. E agradecer você, Ian. Obrigado por ter vindo. Você foi o primeiro entrevistado aqui do canal. Vai ser um formato novo para a gente, estão aprendendo, fazendo, por isso que eu fiz a cagada de sair da entrevista. E são só 12 pessoas por ano, esse ano menos ainda, são só 10. E uma honra que você tenha sido o primeiro, e obrigado por ter dado a cara e ter aparecido, que é uma coisa nova aí talvez para você. E valeu, obrigado mesmo. A honra é minha, muito obrigado pelo convite. Vocês sempre foram uma referência aí para mim na internet em termos de culinária, gastronomia, enfim, receitas. Eu acho que esse tipo de serviço é muito, muito importante para que as pessoas cozinhem mais em casa e também parem de comer tanta coisa pré-preparada, tanta coisa pronta. Enfim, para mim é quase que uma obrigação prestigiar isso. Pô, muito legal. Obrigado. Então a gente vai fechar aqui, o Yuri vai fechar. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Aquele abraço. Boa noite.